Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Pare de tentar fazer tudo sozinho. E eu quero tomar como base o livro de Isaías, no capítulo 30. E eu vou ler com você o primeiro, o versículo 1 e 2, e depois eu vou para outros versículos. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando através do profeta Isaías, condenando que o povo de Israel estava buscando ajuda num reino que era inimigo deles, que inclusive escravizou aquele povo, e eles estavam buscando ajuda humana e não corria para os braços do Senhor. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, nós conseguimos entender que nós agimos da mesma forma. E muitas vezes, ao invés de nós buscarmos a ajuda do Senhor, para que o Senhor nos direcione como resolver aquele problema, nós acabamos agindo por conta própria, porque nós temos pressa. O ser humano não tem paciência para esperar pelo Senhor, para que o Senhor nos ajude a resolver aquele problema. E por isso, nós tentamos por muitas vezes agir sozinhos, no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, porque nós achamos que o nosso jeito é o melhor jeito a ser resolvida aquela questão. E por muitas vezes nós nos damos mal, porque nós não buscamos a vontade perfeita de Deus. Se você for parar para pensar, com certeza em algum momento da sua vida você precisou tomar alguma decisão e você agiu pelo impulso. E aquela decisão que você tomou de uma forma apressada fez com que você se arrependesse depois. Poxa, eu não deveria ter ido por esse caminho. Eu deveria ter pensado, eu deveria ter orado. E eu falo isso com alguma propriedade porque eu passo por isso e é uma coisa que eu busco lutar contra. E eu tenho uma questão que eu preciso melhorar, que às vezes eu quero ir para onde o povo está indo. Como é que eu posso explicar? Se amigos me dizem, eu quero ir para determinado lugar, e o Senhor me disse, não é para você ir. Eu quero ir porque eu queria agradar aquelas pessoas. E isso é um ponto que eu preciso, melhorar demais. Eu preciso, de fato, da graça de Deus para conseguir mudar isso. Porque, acima de tudo, não é sobre agradar primeiro a homens, nós devemos agradar primeiramente ao Senhor. Então, quer dizer que se aquelas pessoas forem para o inferno, eu vou acompanhar elas? Não, não é mesmo? Então, a gente precisa estar muito atento à voz de Deus, a estar sensível à voz dele. E eu passei recentemente por uma situação que eu precisava tomar uma decisão e o Senhor já tinha me dito não, que não era para eu me mover, mas eu queria, com a minha vontade, porque outras pessoas estavam fazendo aquilo, eu queria acompanhar aquelas pessoas. Mas o Senhor já tinha me dito não, eu não posso tentar negociar o que o Senhor já me disse para eu não fazer. Porque ele não muda de ideia, gente. A gente nunca vai conseguir convencer o Senhor para ele mudar de ideia. Ele muda de ideia se ele quiser. E quando o Senhor diz sim, é sim. E quando ele diz não, é não. Não tem, talvez. Não tem isso. O Senhor é muito certo do que a gente deve fazer. Porque ele já sabe o nosso presente, ele já sabe o nosso futuro. E por isso a gente deve seguir o que o Senhor nos manda fazer. E por isso o Senhor já tinha me direcionado no que eu deveria fazer, no que eu deveria seguir. Na realidade, ele já tinha me pedido para eu permanecer onde eu estava, parada, sem me movimentar. Não é porque as outras pessoas estão fazendo, e são coisas boas sim, que a vontade para a minha vida é igual à vontade dele para a vida delas. O Senhor tem planos e propósitos diferentes para cada um de nós. Então a gente não deve seguir o que está na moda ou o que as outras pessoas estão fazendo. Nós devemos seguir o que ele nos manda seguir. E se for para andar na contramão,
Se é ele que está te dizendo isso, se é ele que está mandando você ir na direção contrária, você deve seguir e acabou. Porque se ele está mandando você ir para aquele lugar, você deve seguir, ponto final. Porque ele vai te dar o chão para tu pisar. Não se preocupa. E aí, voltando para o texto, a gente vê que o Senhor chama de filhos obstinados aqueles que executam planos que não são dele, que fazem acordos sem a aprovação dele, porque o povo aqui estava se aliando com um povo inimigo. E aí ele até fala no versículo 3 que a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Quantas vezes nós, como seres humanos que somos falhos, nós decidimos seguir por caminhos que o Senhor não mandou a gente ir, porque é a nossa vontade. E aí às vezes o Senhor permite, porque ele quer que você perceba que não é sobre a tua vontade, não é sobre o teu jeito, não é a tua inteligência, não é o teu network, não é a tua influência, não é o que você sabe fazer, é o que o Senhor te diz para você fazer. Porque se você for por uma direção contrária ao que o Senhor te mandou fazer, vai dar errado, mesmo você tendo todos os atributos maravilhosos que você tem. Acima da tua inteligência, do teu network, do teu trabalho, da tua influência, está a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é algo que você não quer fazer, é algo que está acima do que você sabe fazer, confie na palavra de Deus, até porque tudo que você tem, toda a tua inteligência, tudo, absolutamente tudo que você tem vem do Senhor. E por isso, você deve ter paciência para seguir os planos de Deus. Se o Senhor está mandando você permanecer parado, descansando na vontade dele, você vai fazer isso. Porque se você avançar, não vai dar certo. Eu te garanto que planos sem o Senhor envolvido não darão certo. Eu te garanto isso. Então pare de tentar fazer as coisas sozinho, porque você não é autossuficiente. Você é totalmente dependente de Deus. E aí, quando a gente vai lá para o versículo 18 do mesmo capítulo, capítulo 30, diz assim: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Gente, aqui o Senhor está nos dando uma promessa, que se a gente esperar nele, nós vamos ser felizes, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Gente, o Senhor nunca errou, ele nunca errou e nunca vai errar. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que são desesperadoras, mas o Senhor veio em teu favor, providenciando o resultado, providenciando a resposta, providenciando a cura. Portanto, vocês devem aguardar, nós devemos aguardar pela vontade dele. Você só tem autorização de sair de onde você está quando o Senhor te mandar avançar. Você só tem autorização de avançar quando ele mandar. Se é para você ficar parado ou avançar, isso cabe a você e Deus, esse relacionamento para você entender qual a vontade dele para a tua vida. Mas se você esperar, você será feliz. O Senhor está falando aqui no versículo 18, como são felizes todos os que nele esperam. Então, se o Senhor está falando aqui a forma que eu devo seguir, eu tenho somente que confiar. Por mais difícil que seja fazer a vontade do Senhor, você deve fazer o que ele te pede para fazer. Não se preocupe. Não ache que você está atrasado porque você não está fazendo o que as pessoas estão fazendo. Porque é igual uma frase que as nossas mães diziam, né? Você não é todo mundo. E isso é muito real. Você não é igual a ninguém. Você não tem planos iguais a ninguém. O Senhor tem propósitos e planos diferentes para cada um de nós. Cabe a você entender com o Senhor o que é que Ele quer para a tua vida. E se Ele está mandando você avançar, você avança. Mas se Ele está mandando você ficar parado e aguardar, aguarde e espere. Espere no que Ele tem para você. Porque, como diz o Senhor, como são felizes todos os que nele esperam. Então espere pela vontade de Deus na tua vida e não tente agir sozinho. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo.
compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam impactadas e esse vídeo pode ser uma resposta para elas. E se inscreve para acompanhar os próximos vídeos, eu posto vídeos aqui semanalmente. E mais uma vez, que o Senhor esteja contigo e que Ele te abençoe poderosamente. E até mais.